Fala pessoal, professor João Pedro França aqui, e o que eu vou começar a fazer aqui é uma sequência de vídeos. Eu espero conseguir seguir bem com uma sequência de vídeos sobre geometria analítica de um ponto de vista que eu gosto bastante, tá bom? Numa sequência que eu gosto bastante. Então o que eu espero fazer aqui? Eu espero começar a tratar de geometria analítica, que eu acho que foi o primeiro assunto de matemática do ensino médio que me agradou bastante quando eu ainda era aluno, né? Antes de me tornar professor de matemática em si. Porque é um assunto em que você consegue descrever muitas figuras, né, da geometria através de expressões algébricas, e isso em si me agradava bastante. Talvez por não gostar tanto de geometria assim, mas gostar mais da outra parte. E o que eu queria trazer aqui? Eu queria tentar trazer essa aula aqui no sentido, essa sequência de vídeos, no sentido em que eu começo com geometria analítica e eu vou tentar chegar até taxa de variação através do ponto de vista de coeficiente angular, tá bom? Que seria a determinação de cálculo segundo Leibniz. Só que isso nos vídeos mais pra frente. Então eu quero tentar trabalhar dessa maneira, mas por uma vontade mesmo, uma sequência que eu gosto bastante de dar quando eu faço minhas aulas de pré-cálculo, tá bom? E nivelamento para meus alunos particulares que estão entrando para o ensino superior. Inclusive, quem tiver esse interesse pode estar entrando em contato comigo pelas informações aqui do canal. Então, hoje eu pretendo começar falando de 2 pontos no plano cartesiano e sua distância. Para quê? Para a partir daí eu conseguir chegar em equação da reta, depois falar um pouco de equação da circunferência, depois voltar a coeficiente angular na equação da reta e tentar falar de taxa de variação. Mas para isso tudo, nós vamos trabalhar então com esse cara aqui. Duas retas reais perpendiculares entre si. Uma é o eixo x, que nós chamamos de abscissa, e outra o eixo y, que nós chamamos de ordenada, fazendo entre si um ângulo de 90 graus, uma vez que elas são perpendiculares. E isso daqui é o que nós chamamos de plano cartesiano. Então, tem esse nome, né? Porque foi proposto pelo René Descartes. E nós trabalhamos muito com o plano cartesiano, tá? Depois, mais pra frente, nós vamos transcender esse plano cartesiano indo para um espaço cartesiano, como se fosse uma outra reta perpendicular a essas outras duas simultaneamente, num espaço tridimensional. Mas, por enquanto, todo o nosso universo vai estar aqui dentro desse plano cartesiano. E aí, qualquer posição dentro desse plano cartesiano, por exemplo, essa posição aqui, qualquer posição, ela pode ser localizada através de duas referências, ou seja, de uma coordenada dessa posição em relação ao eixo x e uma outra coordenada em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Lembrando que, como são duas retas reais perpendiculares, eu tenho literalmente uma infinidade de posições, porque se é uma reta real, o eixo x ele vai para o mais infinito e ele vem do menos infinito, e o eixo y a mesma coisa, ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito, né? Infinitos números reais aqui pra gente. Mas voltando então a esse ponto aqui pra gente, que eu coloquei de vermelho, essa posição, vamos chamar esse ponto aqui do ponto P. Então essa posição, ela pode ser descrita como duas coordenadas. Uma em x, por convenção a gente começa falando da coordenada em x, que a gente pode falar que é a coordenada x do ponto P, tá bom? Esse ponto é genérico, por isso que leva a essa coordenada genérica, mas ele vai acabar levando coordenadas numéricas, né? Se não for um ponto genérico. E aqui no eixo y, nós vamos ter a coordenada y do ponto P. E qualquer ponto pode ser descrito dentro do plano cartesiano dessa maneira simples aqui. Por mais que isso pareça algo simples, mas é revolucionário, tá bom? A criação do plano cartesiano em si. E aí o que nós vamos aprender hoje é medir a distância entre dois pontos, sabendo apenas as suas coordenadas. Então, de novo, farei 2 pontos genéricos aqui pra gente, tá bom? Então, farei aqui um ponto aqui e um outro ponto aqui, por exemplo. E esses pontos terão nomes P e Q, por exemplo. E suas coordenadas serão genéricas também. Então, eixo x e eixo y, o eixo x do ponto P vai ser a coordenada x de P, e o eixo y do ponto P será a coordenada y de P. E aqui o ponto Q de novo, coordenada genérica em eixo x vai ser o x de Q,
e em y vai ser o y do ponto Q. Então, nós temos aqui dois pontos descritos com suas coordenadas nos dois eixos cartesianos x e y, o ponto P e o ponto Q. E o que nós queremos medir aqui é a distância entre esses dois pontos. Nós podemos descrever essa distância como esse segmento de reta aqui, tá bom? Então, o que nós queremos é essa distância. Vamos chamar isso daqui de d de PQ, a distância do ponto P ao ponto Q, tá bom? E sim, poderia ser chamada de d de QP também, não vai fazer diferença nos nossos cálculos, você verá isso mais pra frente. E aí nós temos que achar um jeito de calcular essas distâncias. Vocês percebem que como eu coloquei coordenadas genéricas, eu vou chegar em uma distância genérica, ou seja, uma generalização. E o que uma generalização é pra gente na matemática? É uma fórmula. Então o que eu vou chegar aqui é numa fórmula para a distância entre dois pontos, tá bom? E qual instrumento, qual recurso matemático eu vou utilizar para isso? Eu vou utilizar de teorema de Pitágoras. Então vamos tomar um tempinho aqui, vamos ir para cá e vamos lembrar desse cara aqui, ó. Teorema de Pitágoras. E isso aqui é bem simples, tá bom? Matemática lá do ensino fundamental. Se nós temos um triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, né? Então, esse aqui não ficou tão retângulo assim. Vamos ver se a gente arruma aqui. Então, se nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, os lados se conectam ao vértice do ângulo de 90 graus, nós chamamos de cateto. Vamos chamar esse cateto aqui de cateto A e esse aqui de cateto B. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa C. E o teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa C ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente aprendia falando que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Simples assim, esse aqui é o teorema de Pitágoras para a geometria euclidiana, né? Para a geometria plana. E como nós estamos trabalhando com um plano, isso aqui vai dar muito certo pra gente. O que eu farei aqui então? Eu farei uma extensão, tá vendo? Que aqui eu fiz um segmento aqui para achar a coordenada em y. Então eu vou fazer uma extensão aqui pra gente, sendo que essa reta aqui que eu fiz, ela é paralela à reta x, tá vendo? E uma outra extensão aqui, que vai ser essa daqui, olha só. Passando pelo ponto Q, em sua coordenada x, e ela vai ser paralela a reta y. E se ela é paralela à reta y, ela é perpendicular à reta x, uma vez que y e x são retas perpendiculares. E essa daqui que é paralela à reta x, ela é perpendicular à reta y, uma vez que y e x são perpendiculares, nossas retas. E isso garante pra gente que esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E agora nós chegamos no nosso triângulo retângulo. Vocês conseguem perceber a presença do triângulo retângulo aqui pra gente? Olha só. Vou até demarcar ele aqui. E nesse triângulo retângulo, nós já descobrimos que a nossa hipotenusa é a distância dos dois pontos, que é o que a gente está procurando, que é a d de PQ, distância de P aqui. Falta então a gente determinar quem são os dois catetos. E para isso, eu vou usar uma situação que é a seguinte. Vocês concordam que, sendo esse aqui o plano cartesiano, a coordenada em x, nesse ponto aqui, olha só, nessa região aqui, a coordenada em x é 0. E quando eu ando daqui até aqui, qual que é a distância total que eu andei? É de 0 a x de q. Lembrando que x de q, se esse ponto não fosse genérico, seria um número que marca a coordenada em x do ponto q. Então quer dizer que essa distância toda é x de q. E que essa distância menor aqui, por transitividade, pela mesma situação, é x de p. Por consequência, o que acontece? Por consequência, nós sabemos então que essa distância aqui, olha só, do x de p ao x de q, nada mais é do que a variação em x, ou seja, x de q menos x de p. E como esses segmentos são paralelos, eu posso falar então que esse cateto aqui mede x de q menos x de p, tá bom? E na matemática a gente aprende que variação pode ser escrito como delta, né? Então é a variação das coordenadas em x, que eu posso chamar de delta x. Então eu vou escrever isso aqui como delta x. Grava bem esse delta, que mais pra frente esse delta vai virar nossa taxa de variação da derivada.
nos vídeos mais pra frente, tá bom? A situação y é equivalente, tá bom? Então essa distância, a zona aqui, ó, vai ser y de Q. E essa outra distância aqui vai ser a y do ponto P. Consequentemente, nós sabemos que então essa distância aqui, né, que é paralela a quem? É paralela a essa distância aqui, é a variação em y, que é o quê? É o y de Q menos o y de P, que a gente pode falar que é igual a delta y. Então agora, olha só isso aqui. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, e eu tenho quanto que vale em relação a P e Q a hipotenusa, quanto que vale um cateto e o outro cateto. Então, para ficar mais limpo aqui pra gente, mais visual, eu vou escrever aqui esse triângulo retângulo aqui do lado, tá bom? Mas as medidas continuam a mesma. Então aqui vai ser a distância, né? A distância de P a Q, que é a nossa hipotenusa. Aqui vai ser um dos catetos, que é o delta x. E aqui vai ser um outro cateto, que é o nosso delta y, né? Aqui é 90 graus. Percebe o que eu fiz? Eu só peguei esse triângulo retângulo aqui e deixei ele aqui pra gente chegar melhor. E lembrando que o que eu quero encontrar é a distância de P a Q. Então, agora eu posso aplicar quem? Esse cara aqui, ó. O teorema de Pitágoras. Porque eu quero achar uma hipotenusa, eu tenho outro cateto e outro cateto. Todos em relação a x e y, não é? Então, isso aqui vai ser uma generalização, que vai ser uma fórmula, que diz pra gente que a distância de PQ ao quadrado, ou seja, né, hipotenusa ao quadrado, é igual a delta x ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais delta y ao quadrado, outro cateto ao quadrado. Ok? O que a gente sabe? A gente sabe que se, por exemplo, né, se eu sei que a ao quadrado é igual a b, eu posso falar que o quê? Que a é igual a, né, isso aqui é c e somente c, a é igual a mais ou menos raiz de b, ok? Então, isso aqui é importante que a gente saiba, tá? E aí, é o que eu vou fazer aqui, tá bom? É o que eu farei aqui pra gente na nossa fórmula, na nossa generalização. Eu vou falar que, então, a distância de PQ, para eu tirar esse quadrado aqui, né? Esse elevado ao quadrado, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do que está do outro lado da nossa igualdade. De quem? De delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado. Só que qual que é a questão aqui, pessoal? É que essa distância é uma medida geométrica, certo? É uma distância. Então a gente não precisa levar em consideração a parte negativa, porque não é uma expressão meramente algébrica, mas com alguma relação geométrica. Então a gente pode pegar só a parte positiva, que seria o mais, e falar então que essa distância, né, vamos deixar mais bonitinha essa fórmula aqui, né? Então que essa distância dos dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada da variação das coordenadas em x desse ponto, que seria o nosso delta x ao quadrado, mais a variação das coordenadas em y desse ponto, que seria o nosso delta y ao quadrado, tá bom? Em alguns outros lugares, os professores eles não colocam delta, eles escrevem, né, vou colocar um ou aqui, essa fórmula desse formato aqui, ó, distância de PQ igual a raiz quadrada, em vez de deixar o delta, ele realmente escreve a variação, x de Q menos o x de P ao quadrado mais o y de Q menos o y de P ao quadrado. E vocês conseguem, então as duas elas funcionam bem, tá bom? Vocês conseguem perceber que tanto faz se eu começo por Q e depois por P na minha subtração, ou por P e depois por Q? Porque como esses termos estão ao quadrado, é como se eu tivesse somente o módulo deles, né? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, 4 menos 2 ao quadrado. 4 menos 2 vai ser 2 e 2 ao quadrado é 4. Agora 2 menos 4, né, entre parênteses, ao quadrado. Nesse caso seria 2 menos 4, que é menos 2, e menos 2 ao quadrado também é 4. Então não faria diferença pra gente, tá bom? Qual coordenada de qual ponto eu escolho primeiro na minha fórmula. Vai continuar funcionando. E com isso, então, nós chegamos à fórmula de distância de dois pontos generalizadas. O que isso significa?
que a distância entre dois pontos quaisquer nada mais é do que a raiz quadrada da variação das coordenadas em x desse ponto ao quadrado, mais a variação das coordenadas em y desse ponto ao quadrado, tá bom? E aí a gente pode pegar aqui como um exemplo. Olha só o nosso exemplo. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o ponto P de coordenadas 3 e 4 e o ponto Q de coordenadas, vamos pegar qualquer valor aqui, tá bom? 7 e 6. E aí eu quero qual é a distância PQ, ok? Ou seja, qual é a distância entre esses dois pontos. Eu não preciso vir ao recurso visual de fazer o plano cartesiano, colocar esses dois pontos no plano cartesiano, fazer o teorema de Pitágoras. Eu posso sim ir para a aplicação direta da fórmula. O legal é a gente não só saber a aplicação direta, mas saber o porquê dela, né? Que vem disso aqui tudo, tá bom? Então aqui, o que eu farei? Eu vou aplicar minha fórmula agora que eu já entendi o porquê da fórmula. Então, essa distância vai ser a raiz quadrada da variação das coordenadas em x. Olha só, o 3 é o x de P e o 7 é o x de Q. Vocês concordam comigo? E o 4 é o y de P e o 6 é o y de Q. Então, as coordenadas em x na variação, vou começar por Q, tá bom? Vai ficar 7, que é a coordenada em x de Q, menos 3, que é a coordenada em x de P ao quadrado, mais 6, que é a coordenada em y de Q, menos 4, que é a coordenada em y de P ao quadrado. E aí, fazendo essa distância PQ aqui, então, eu vou ter raiz quadrada de 7 menos 3 vai dar 4 ao quadrado, mais 6 menos 4, que vai dar 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui que a distância PQ dos dois pontos vai ser raiz quadrada de 16 mais 4, né? Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 20. 4 ao quadrado é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4. 16 mais 4 é 20. Beleza? Se eu quiser, eu posso fatorar isso aqui, não é? Fatorar em primos, assunto do fundamental também. 20, né? Vamos fatorar? Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E aqui, como 5 é primo, só dá por 5 que dá 1. Cada parzinho é o próprio valor fora da raiz, vezes quem não tem par fica na raiz. Quer dizer que, então, eu tenho que a distância do ponto P ao ponto Q, quando esses pontos têm essas coordenadas aqui, certo? Essa nossa distância, ela é 2 raiz de 5. Nesse caso, como eu estou falando de uma questão exclusivamente matemática, a gente deixa assim. Se for um exercício em que vai ter unidade de medidas, a gente não pode esquecer de colocar a unidade de medidas final de comprimento aqui, né? Mas nesse caso acaba aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o porquê da fórmula, como nós utilizamos, e o que eu farei na próxima aula é usar dessa fórmula aqui para poder chegar na equação da reta, tá bom? E aí nós não vamos usar mais um segmento de reta e a distância entre eles, mas usar uma relação explicando o que é reta e como que nós chegamos numa equação para ela no geral. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.